que se a pessoa ela conseguir pensar na importância de pensar no amanhã, já está 90% à frente, já está à frente de 90% dos brasileiros, né? Com certeza. Aí eu dou o exemplo, né? Que eu sempre fui uma pessoa simples, comum, meu salário era ali 2.000, 2.500 e tal. Eu consegui juntar 100 mil reais na poupança. Pô, bom pra caramba. Né? Então assim, se eu manjasse de investimento, poderia ser mais, mas caramba, foi 100 mil reais, né? Então, às vezes eu falo isso pra galera, cara, poupança é uma porcaria? É, mas se você tá com preguiça de estudar, vai estudar, mas se tá com muita preguiça, bota na poupança mesmo que já é alguma coisa, É né? melhor do que você ter dívidas, né? É melhor do que você ter dívidas e não ter nenhuma reserva de emergência. E aí, sem dúvida, a gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias também, né? É verdade. Pô, só de ter juntado essa grana aí já foi um pontapé. E aí o que você falou assim é o seguinte, né? Então, quando os juros, a taxa de juros, a taxa Selic tá alta, a galera fica na renda fixa. Quando a taxa de juros cai, tem uma migração para ações, fundo imobiliário, renda variável. É meio que esperado esse movimento. Exatamente. E foi o que aconteceu ali nessa época aí que você falou. Foi o que tipo, aconteceu. a taxa de juros começou a cair, o pessoal começou a ficar mais de olho na bolsa de valores, por exemplo. Exatamente. Tá. E aí, obviamente, se você tem a demanda, o lado da oferta vai se movimentar para atender essa demanda. Uhum. Então, a gente teve muitas melhorias para o consumidor, para o cliente final, que é justamente essa guerra entre corretoras de taxa zero. Tá. E como, obviamente, rentabilizar o negócio. A gente chegou nesse momento agora em que todo mundo tem taxa de corretagem zero, né, que é o custo para você investir. Mas e agora? Como é que eu ganho dinheiro? Né? Então, agora que a taxa de juros está subindo de novo, o COI voltou, né, que são os produtos estruturados, oferta de renda fixa. Então, hoje, ninguém mais fala de ações. E qual que é o resultado disso? Boas empresas também são penalizadas por esse fluxo inverso. Tá. E aí que surgem as oportunidades. Por que você decidiu investir e priorizar ações em vez de fundo imobiliário ou alguma outra coisa de renda fixa ou alguma coisa, sei lá, tipo... É que criptomoeda não tinha ainda, né? Mas sei lá, ouro, dólar... Por que ações? Legal. Quantas pessoas você já ouviu falar, ou que já saíram em capa de revista, ou na lista da Forbes, que a sua biografia ficou bilionário investindo na renda fixa? Não é nenhum. Não existe, cara. Tá. A maioria dos caras que são bilionários, que fizeram muito dinheiro, foram empreendendo. Tá. Na bolsa, você tem a chance de empreender também, só que sendo um pequeno dono de um negócio. Então, vamos ser honestos, nem todo mundo aqui tem a vontade ou tem a oportunidade de montar o seu próprio negócio, certo? Muita gente quer fazer carreira em empresas, gosta de alguma profissão e quer perseguir isso. Então, para essa pessoa que ali tem um salário, que tem uma renda ativa fruto do seu trabalho, você tem a oportunidade de se tornar sócios de negócios já consolidados através da bolsa. Então é ali que eu me via, cara. Eu nunca me vi, vou ser bem honesto com você, eu nunca me vi empreendendo. Eu amava esse negócio de analisar ações, eu me imaginava assim, meio que uma carreira igual a do meu pai, do tipo, vou analisar, vou ter clientes, etc, etc. E essa grana eu vou investir e lá na frente, não sei se vou ficar bilionário ou não, mas pô, vou ter uma vida muito boa com isso e vou estar feliz aqui fazendo o que eu faço, entendeu? Tá. Então é meio que mais promissor e é o que você falou, né? Dificilmente você vê um bilionário que ficou bilionário com poupança ou renda fixa, ou até às vezes fundo imobiliário também é muito mais difícil, esse negócio exponencial, assim, Os né? fundos é muito mais difícil, né? Falando agora de fundo imobiliário, né? Meu pai sempre briga, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma... O pessoal pega isso aí pro coração, cara. Fica chateado, fica, nossa, o quê? E aí vira matéria, né? Mas é porque a gente já teve algumas experiências não muito boas. O fundo imobiliário, ele é uma categoria de produto relativamente nova. Acho que é 2009, talvez, 2010. Não me lembro agora de quando é essa regulação, mas é um produto... um produto relativamente muito novo ainda. Então, não deu nem tempo ainda de dizer que se poderia tornar alguém bilionário ou não. É verdade. Eu, particularmente, acredito que não. Tá? Porque qual é a característica, por exemplo, de um fundo imobiliário para crescer? Ele precisa captar. Então, ele constantemente precisa subscrever cotas, certo? Dos seus cotistas. Se em determinado momento você, ano após ano, não conseguir subscrever isso, você vai sendo diluído. Segundo ponto, boa parte dos fundos imobiliários cumprem à risca a distribuição de 95% dos seus lucros mensais, né?
Então, dificilmente numa estrutura que você não consegue se alavancar múltiplas vezes como uma empresa, e que você delega 100% as decisões para um gestor, etc., você conseguiria atingir as mesmas capacidades, né, de rentabilidade ao longo do tempo, como uma ação, né? É o que eu acredito. Então, é só por não gostar de perder tempo mesmo, por gostar de empresas, né? A gente também não investe no segmento imobiliário, né? A gente não tem construção civil, segmento imobiliário na carteira, justamente por essa coisa cíclica, né? Com ações, a gente tem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. Sim. Primeiro é com a valorização da ação. Perfeito. Ou seja, a empresa começar a crescer pra caramba É e a isso grana aí. que eu botei lá, consequentemente, aumentar, né, proporcionalmente ali. E a segunda é a empresa ser grande pra caramba e distribuir bons dividendos. E aí, mesmo que ela não cresça, os dividendos que vão ser a parte que me agrada. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente. Tá. Você vai ver algum retorno. O que é o retorno total ao acionista? É justamente isso que você compôs. É o dividendo reinvestido mais a parcela do mercado, que é a valorização desculpa, a valorização dessa empresa ao longo do tempo. Tá. O componente do dividendo, obviamente, vai depender da lucratividade da empresa. E se o acionista vai reinvestir, quer dizer, vai pegar esse dinheiro e botar na ação de novo. Então, esse pedaço, claro, depende da lucratividade, mas depende muito mais do acionista. O pedaço da valorização depende exclusivamente, claro, no curto prazo, dos comportamentos dos mercados, dos agentes, mas no longo prazo, o que a gente vê quando a gente pega o gráfico de EBITDA, por exemplo, né, de rentabilidade da empresa versus a cotação, o preço, cara, o preço segue o resultado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você escolhe boas empresas, o que se subentende? Que essas empresas, por mais que elas não cresçam exponencialmente, elas vão continuar dando boa lucratividade e crescendo ali devagar e sempre é ver a grama crescer. Você vai ver ali, puta, a ação tá igual a 3 anos atrás, mas não, cara, você tem que levar em consideração o componente do dividendo que você foi lá, desembolsou e colocou de novo. Essas duas coisas somadas, o que é muito importante? Você ter consistência. Então a gente preza muito mais por empresas que nos deem esse crescimento lento e certo, vamos dizer assim, distribuindo dividendos, do que empresas que tendem a ter ganhos exponenciais, porque isso pode acontecer ou não, né? E a chance de não acontecer é grande, principalmente agora com taxa de juros lá em cima. Como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo para todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma legal. e o resto dividir? Muito bom, tem regras para isso. Então, a nossa lei, o que a lei das SAs, né, das empresas de capital aberto, dizem? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. 25%. 25%, um quarto. Entretanto, todas as empresas vão ter estatutos, é a carta magna de cada empresa. É esse documento que vai valer, até inclusive frente à lei. Então a lei fala, é 25% se a empresa for omissa. Como assim omissa? Se a empresa não disser nada no seu estatuto, na sua carta magna ali, cara, é 25%. Tá. Agora, se ela disser ali, o meu dividendo mínimo obrigatório do acionista é 50%, cara, essa é a lei da empresa. Vai ser 50%. E você tem acesso a esse estatuto quando você vai investir nela? 100%. Isso hoje é 100% transparente, tá? Num portal que se chama Relações com Investidores. Então, toda empresa tem, sei lá, Klabin RI, Banco do Brasil RI, né? Relação com investidores. Então, esse é o site que o investidor tem, gratuito, obviamente, com todas as informações transparentes ali sobre as características da empresa que ele quer investir. Tá. Então, esse é um critério muito fundamental. Mas então, dentro da estratégia, vocês vão sempre preferir as que dão o percentual máximo possível de dividendo? Possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser, inclusive, mais de 100. Ah, mais de 100? Mais de 100. Como assim? Tipo, o cara tira do próprio bolso? Lucro não é caixa, né?